Metaplasia. A metaplasia é um tipo de adaptação reversível na qual um tipo celular adulto mais frágil, que pode ser epitelial ou mesenquimal, é substituído por outro tipo celular adulto mais resistente. Esse tipo de adaptação acontece em uma variedade de tecidos. Acredita-se que a metaplasia ocorra por uma reprogramação genética das células-tronco. A persistência que levou à metaplasia pode induzir a transformação maligna do epitélio metaplásico. A metaplasia se divide em epitelial e mesenquimal. A metaplasia epitelial é a forma mais comum. Ela ocorre geralmente após irritação crônica e é a substituição do epitélio colunar normal pelo epitélio escamoso estratificado. Aí nós temos esses exemplos aqui, esses dois exemplos: a metaplasia escamosa do trato respiratório e a metaplasia da endocéfise. Na metaplasia escamosa do trato respiratório, ele vai ocorrer em resposta à irritação crônica causada pelo fumo do cigarro, a substituição do epitélio colunar por o epitélio escamoso estratificado, que pode ser focal ou difusamente na traqueia e nos brônquios. Mas, embora essas células metaplásicas sejam capazes de sobreviver, o importante mecanismo vai ser perdido, porque as células colunares, elas possuem cílios e produzem muco. Com essa substituição, essa função é perdida. Então, a metaplasia é uma faca de dois gumes nessa situação. A metaplasia da endocéfise é semelhante à substituição do epitélio colunar pelo escamoso estratificado. Metaplasia mesenquimal. A metaplasia mesenquimal do tecido conjuntivo é a formação de cartilagem, osso ou tecido adiposo em tecidos que normalmente não contêm esses elementos. Aí nós temos como exemplo da metaplasia cartilaginosa. Ela é frequentemente encontrada em cicatrizes, nos tecidos de pseudoartrose e na cápsula sinovial também. Metaplasia óssea. A metaplasia óssea é a formação de osso, né? O osso pode aparecer em qualquer tecido mole, onde haja depósito de cálcio ou sobre cartilagem. E talvez seja originado de fibroblastos com a capacidade de transformar-se em osteoblastos ou osteoclastos. Aí temos esse exemplo aqui da miosite ossificante. A miosite ossificante é a formação de osso no músculo após fratura óssea. Por isso, alguns autores não consideram que a miosite ossificante seja uma metaplasia. Eles acham que o osso apareceu no músculo devido ao próprio acidente. Podemos também encontrar metaplasia óssea nas lesões cicatriciais de tuberculose. Se as influências que predispõem a metaplasia persistirem, elas podem induzir a transformação cancerosa no tecido metaplásico. Aqui nessa figura nós temos essas células do lado direito, roxinhas. Elas estão representando as células colunares, é uma camada única. E aqui em cima dessa parte roxa, na parte superior da figura, nós temos uma parte amarronzada, que seria a irritação crônica causada pelo fumo do cigarro sobre essas células colunares, e elas se modificariam pela reprogramação genética das células-tronco. Elas começariam a produzir as células escamosas estratificadas, que são mais resistentes, formando várias camadinhas, as células escamosas. Mas aí toda aquela velha história, perde função. Sobrevive o tecido, mas perde a função, que é a produção de muco e os cílios para varrer o material particulado, que compõem as células colunares normais do tecido.
2. Vamos falar agora das displasias. Falar mais rapidamente. As displasias não é uma forma de adaptação. Na verdade, é o crescimento celular desordenado, com alterações no tamanho, aspecto e organização celular. É uma organização anormal, é uma bagunça. A displasia ela vai se manifestar morfologicamente por variação na maturação do citoplasma, associada a anormalidades nucleares. No colo uterino, esse termo foi introduzido para descrever desorganização do crescimento do epitélio. A displasia sempre representa uma reação do epitélio a alguma injúria, por exemplo, a displasia do colo uterino. As displasias se dividem em leve, NIC 1 ou lesão de baixo grau, moderada, NIC 2 ou lesão de alto grau, severa e carcinoma in situ ou NIC 3 ou lesão de alto grau. Quando é leve, as alterações celulares são discretas no terço superior, células intermediárias e superficiais. Na moderada, 2/3 do epitélio tem alterações um pouco mais acentuadas. Já a severa, nós vamos ter grandes alterações da arquitetura das 3 camadas. Então, a displasia é dividida, essa divisão acontece porque se divide o epitélio em 3 camadas. E dependendo do local onde estão ocorrendo as alterações, é que ocorre a graduação, se é leve, moderada ou severa. Aqui nós temos essa figura, com essa setinha ao lado. Aqui representa o epitélio, se divide em 3 camadas e observa as alterações que estão ocorrendo nas 3 camadas, as alterações celulares. Aqui nós temos condiloma panviral, então está vendo a contaminação pelo vírus, papilomavírus. Esse é halo claro em volta do núcleo da célula. Aqui nós temos as células hipercromáticas, os núcleos hipercromáticos, ele bem corado em roxo pela hematoxilina. Aqui está uma bagunça celular nas 3 camadas. E nessa outra lâmina, a foto de uma lâmina, nós temos exemplo de células com atipia, que é o núcleo hipercromático, supercorado pela hematoxilina, que é a coloração de rotina hematoxilina e eosina. Aqui embaixo nós temos uma mitose bizarra, parecendo uma lagarta. Agora, já finalizando, vou falar sobre os erros da morfogênese, que são as alterações do crescimento e do desenvolvimento celular. Então, a genesia é a ausência de um órgão, é a não geração. A pessoa pode nascer com a genesia renal unilateral, como nós temos 2 rins, é possível sobreviver com apenas um rim. Já com a genesia cerebral é incompatível com a vida. No 2 nós temos a hipoplasia, que é o desenvolvimento incompleto de um órgão. Então, o órgão existe, mas ele não está desenvolvido normalmente. Exemplo, nós temos a hipoplasia congênita da suprarrenal. Nós temos hipoplasia dentária também. A atresia é a ausência de orifício natural em um órgão. Esses órgãos que é tipo tubular, como esôfago, traqueia, eles podem, o bebê pode nascer com o esôfago colabado. Aqui nós temos um exemplo, a atresia de esôfago. Ectopia ou heterotopia é a localização ou desenvolvimento anormal de um órgão ou tecido em um local que não é normal dele, Aqui nós temos a genesia dentária. A pessoa tinha o dente de leite, quando retirou o dentinho de leite, não tinha o dente permanente. Aqui nós temos a hipoplasia renal, 2 rins, um normal do lado direito e o do lado esquerdo subdesenvolvido. Ele não terá sua função normal. Não teria, no caso. Essa foto demonstra um exemplo de atresia de esôfago, onde o esôfago está fechado, a luz do esôfago está fechada, colabada. Aqui eu termino a aula e espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Obrigada.